Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos então dar continuidade a esse seminário, e o tema, como já foi, está ali anunciando, curadas para curar. Quiser jogar um pouquinho de grave também, por gentileza. Eu gostaria que você se colocasse em pé na presença de Deus, abrisse a sua Bíblia junto comigo, no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. João, capítulo 15, verso 16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Você vai fazer a sua oração, pedindo a Deus que possa abençoar, continuar abençoando, continuar falando aos nossos corações nesta tarde. Peça ao Senhor a cura, que Ele continue curando, que Ele continue fazendo milagres na vida de todos nós. Faça a sua oração, faça o seu pedido agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos na Tua casa nesta tarde, na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela realização deste congresso, o primeiro deste, Senhor, e muitos outros ainda virão. Nós te agradecemos por toda a equipe que trabalhou e vem trabalhando, Senhor, para que esse congresso acontecesse, esse congresso das mulheres. Ó Pai Santo, abençoe cada mulher que está aqui, cada moça que está aqui, cada criança que está presente. Abençoe os homens que estão aqui, Senhor, participando também junto com as irmãs. Senhor, venha nos abençoar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue fazendo a Tua cura através da ministração que a Tua serva entregou à pastora Marli. E Senhor, e que nesta tarde o Senhor continue, Senhor, curando, fazendo milagres, levantando os abatidos, alegrando os tristes, restaurando os feridos. Ó Pai Santo, curando para curar. Fale conosco, Senhor. Não deixe que eu fale de mim mesmo, mas coloque as Tuas palavras, Senhor, nos meus lábios. Fale ao nosso coração, fale com todos nós. Eu te peço, Senhor, humildemente, e te agradeço, hoje e para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Antes que você se assente, os irmãos que estão aqui à frente, vira para trás e fala assim: paz seja convosco. Aí os irmãos que estão atrás, seja bem-vindo você que está aí atrás. Agora manda para cá, manda para nós aqui, seja bem-vindo, vocês estão aí na frente, Deus abençoe vocês. Estou vendo aqui a pastora Idalina, o esposo, parente do Lampião. Ele tem o sobrenome Virgulino, então Lampião. Deus abençoe, um grande abraço aí, viu? De vez em quando eu brinco com ele lá. Obrigado por poder vos assentar, irmãos. Deus abençoe.
Deus abençoe. Eu gostaria que nós vamos também ser breve. Não precisa se preocupar, né? Que lá para as tantas nós já estamos indo embora daqui, com a barriguinha cheia, não é mesmo? Então vamos receber mais de Deus para a nossa vida. Amém? Muito bem. O tema proposto, ele não tem... sabemos que no tempo que nós estamos vivendo, é um assunto que interessa a todos nós, porque nunca, desde que me entendo por gente, eu tenho vou fazer 68 anos, desde que me entendo por gente, ou seja, atingir a idade da razão, eu nunca vi o ser humano ser tão bombardeado como o ser humano foi durante esses 2 anos de pandemia. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro vem enfrentando. Eu nunca vi em toda a minha vida um bombardeio nas emoções das pessoas como aconteceu e vem acontecendo ainda. Não estamos livres disso ainda não. Então, não tem melhor tema, assunto para tratarmos, como já tratou muito bem a psicóloga e pastora Marli, falando da alma. E nós também vamos falar do mesmo tema, mas vamos abordá-lo de forma diferenciada. Mas a palavra é a mesma. A Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, que é como espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Essa palavra que tem o poder de fazer essa divisão, é como se colocasse o ser humano em cima de uma mesa e separasse corpo, separasse alma, separasse espírito, separasse juntas e separasse medulas. Ou seja, o corpo de uma pessoa está aqui como um quebra-cabeça para ser emendado, para ser montado. É isso que a palavra de Deus faz. Ela nos coloca em cima de uma mesa e divide tudo e cura cada parte do nosso corpo para que nós possamos sermos saudáveis no espírito, na alma e no nosso corpo, segundo Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo plenamente saudável, plenamente conservado. Então essa Bíblia, que é essa espada, ela fala de várias mulheres, de muitas mulheres. Ela fala de mulheres de Deus, como Sara, esposa de Abraão, Ana, esposa de Elcana, fala de Maria, mãe de Jesus, etc, etc, etc. Mulheres de Deus. Mas ela também fala de mulheres dedicadas como Marta. Marta representa as mulheres trabalhadoras, as mulheres que pega realmente no pesado, no trabalho, de cuidar de casa, de família, de filhos, e às vezes doente, não descansa,
Às vezes ela não pode contar com um filho que muitas vezes nega-lhe algum socorro. Então fala de mulheres como Marta, que representa as mulheres trabalhadoras, mas também fala de Maria, que era uma mulher dedicada à adoração, representa os adoradores. Mas também fala de Maria Madalena, dedicou a sua vida, depois da sua cura, dedicou a sua vida ao ministério do Senhor Jesus. Mulheres dedicadas. Mas a Bíblia também fala de mulher maligna, mulher maldosa, mulher filha de Belial, como Jezabel, esposa de Acabe, que é considerado o casal mais endemoniado, o casal mais maligno de toda a história bíblica. Jezabel. Mas também fala da mulher como figura da igreja, como representante da igreja, como está lá em Efésios capítulo 5, verso 25. A mulher é figura da igreja. Então a mulher, ela já traz dentro dela o remédio que cura. Quantos filhos chegam para você, fala: mãe, eu quero o seu abraço. E quando você abraça o seu filho, ele é curado. Sabe por quê? Porque você é figura da igreja. Você traz dentro de você o remédio curador, como aquela que Deus colocou neste mundo, que está sempre pronta a abraçar e ter uma palavra de conforto. Mulher é aquela que une. Mulher é aquela que não puxa a sardinha para a sua brasa, mas é sempre aquela pessoa que divide o seu amor de forma justa, de forma igualitária. Mas a mulher também é símbolo de sombra e ninho. Sombra e ninho. Eu tiro experiência própria. Quando a minha mãe partiu, eu me lembro quando nós éramos pequeninos, éramos 11 irmãos, 3 mulheres e 8 irmãos. E quando começava a chover pesado, lá em casa tinha um barranco muito alto, mais alto do que esse telhado, do piso até o telhado, e ele era bem encostado na nossa casa. E quando começava a chover, às vezes o pai não estava em casa, e a terra era aquela terra que vai desmanchando e vai caindo pedaços enormes, e a gente, ao redor da minha mãe, aquele montão de cabecinha assim, de diferença de 1 ano e pouco de cada um, era aquela escadinha, tudo em volta dela, agarrado com ela, e a gente escutava o barulho do barranco cair, e pensava que o barranco estava caindo em cima da casa, e a gente apertava ela, e ela abraçava todo mundo. Por quê? Porque mulher é aquela que tem a sombra e o ninho que representa a igreja do Senhor Jesus. Então, curadas para curar. Este é o tema, o assunto que nós vamos abordar junto com os irmãos nessa tarde. E não tem melhor. Quando a irmã me convidou para poder estar ministrando aqui na segunda parte, eu comecei a orar e meditar o que traria para os irmãos hoje.
Então, eu não encontrei um texto que define bem, que ilustra bem o assunto desta temática, deste tema, curadas para curar. E eu quero mostrar para vocês que isto que nós vamos tratar aqui hoje é mais forte e mais profundo do que nós possamos imaginar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de João. E deixa, por favor, pode deixar aberta no capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Vamos falar da mulher samaritana. Eu quero que você veja o que a Bíblia diz sobre o povo samaritano, para você entender o quanto foi extraordinário o milagre que essa mulher recebeu, a cura que essa mulher recebeu. O povo samaritano, ele começou a existir em 535 antes de Cristo. Era uma mistura de judeus com caldeus, que são os babilônicos, sírios. Então eles eram um povo místico. E esse povo, separado da nação judaica, eles tinham uma animosidade muito grande um com o outro. A animosidade desse povo era muito grande, ou seja, os judeus e samaritanos, eles se odiavam. E duas principais razões por esse ódio era racial e religioso. E isso foi durando. Quando Jesus começou o seu ministério, já tinha quase 600 anos que durava essa animosidade, esse ódio racial, esse ódio religioso. Então, samaritanos e judeus não se comunicavam, tinham aversão, tinham ódio um do outro. Então preste atenção. Eles tinham ódio um do outro. Então Jesus, quando começou o seu ministério, ele começou a trabalhar nos discípulos. Preste bem atenção nisto. Ele começou a trabalhar nos discípulos porque o ódio estava enraizado há várias gerações. Nos Estados Unidos tem duas famílias que eles vêm brigando, já deu até livro, já deu até filme. Eu cheguei a ver o filme. Essas famílias são parentes e eles vêm brigando. Me falha a memória aqui o sobrenome deles, mas essas duas famílias, elas vêm brigando há séculos, parentes matando parente. Aí quando pergunta às gerações que hoje existem lá, por que vocês se odeiam? Eles não sabem explicar. Eles não sabem explicar por que se odeiam. Só sabem que tem que matar talvez o primo de 5º, 6º, 7º grau, mas tem que matá-lo. Eles crescem com ódio. É o que aconteceu aqui com judeus e samaritanos. Como nós vimos, judeus, samaritanos são judeus misturado com sírios e babilônicos. Formou a nação, o povo samaritano. E qual era o principal ingrediente, ou os principais
ódio racial, que é a mistura, porque judeus, eles não se misturavam com outras pessoas de outras nações, era considerado outros imundos. E religioso, porque o samaritano falava assim: olha, nós adoramos a Deus neste monte, no Monte Gerizim, e vocês falam que a adoração tem que ser lá em Jerusalém. Então havia aquela animosidade religiosa e racial. E Jesus, quando ele começa a tratar disso com os discípulos. Preste bem atenção agora. Não precisa anotar, porque eu vou falar aqui, depois você vai observando. Jesus começou a contar uma parábola do bom samaritano. Chamar samaritano de bom para um judeu era como tivesse xingando ele. Mas Jesus tinha que tratar desse assunto. Jesus tinha que mexer na ferida. Está dando para você entender? Uma hora Jesus vai mexer na sua ferida. Uma hora Jesus vai entrar na sua casa e Ele vai querer que você abra aquele quartinho lá. Senhor, mas esse quartinho aqui, ele tem muito entulho. Aqui é um quartinho de despejo. Hoje a gente pega as coisas e vai jogando, vai amontoando. Quando a gente abre a porta, aquilo cai em cima da gente. Então, Jesus vai pedir que você abra esse quarto para que Ele entre e para que Ele cure aquilo que está lá dentro. Jesus tinha que mexer na situação de judeus e samaritanos. Aí Jesus conta uma parábola. Um homem descia de Jerusalém e no meio da estrada ele foi assaltado. E os bandidos o deixou muito machucado, muito ferido. Aí veio passando um sacerdote. Sacerdote é judeu e pastor da igreja. Preste bem atenção nisto. Vinha passando o sacerdote. Quando o sacerdote vê aquele homem ferido, ele atravessa a rua, porque ele não quer passar perto do homem ferido. Ele não quer dar as mãos para quem está ferido e caído na estrada. Mas ele é um religioso. Ele é um religioso. Ele deveria ser o primeiro a socorrer, porque ele ensina o amor. Ele deveria ser o primeiro a fazer algo por aquele homem ferido, machucado, talvez semi-consciente, pela dor, pelo espancamento, e perderam todos os seus pertences que foram levados pelos bandidos. Mas os bandidos, não se conformando em apenas levar os seus pertences, o machucou, o feriu e deixou ele sangrando na beira da estrada. Aí o sacerdote atravessa para o outro lado e nem olha para o homem ferido. Jesus está contando isso para os seus discípulos. Aí vem um levita. Levita, quem é o levita? Levita é da tribo de Levi. Da tribo de Levi é que vêm os sacerdotes. Da tribo de Levi é que vêm os músicos. Da tribo de Levi é que vêm os cantores. Então eram homens também que cantavam, pregavam através da canção. Os levitas eram homens que liam salmos nos templos. Os levitas eram aqueles que louvavam a Deus nos templos. Quando o levita, que está lá na igreja cantando, lendo os salmos, vê também o homem caído, ele atravessa para o outro lado, porque ele também, apesar de ele estar na igreja, mas ele também não quer saber de trabalho e nem se preocupar com quem está caído e ferido na rua. Ele atravessa para o outro lado e vai embora.
Aí vem um samaritano, que tantos judeus odiavam. Jesus é maravilhoso. Jesus é extraordinário. Aí vem um samaritano. O samaritano olha aquele homem caído, vai lá, pega ele. Aí ele tem um monte de coisas no seu cavalo, lá no arreio ou na sela do seu cavalo. Ele tem vinho que é antisséptico. Ele tem remédio. Ele tem dinheiro. E ele pega, imediatamente ele vê aquele homem caído, ele vai lá no cavalo e tira o vinho que é antisséptico para passar na ferida, e ele começa então a passar aquele vinho na ferida daquele homem, para que não houvesse infecção. E ele vai enrolando algum gases, algum pano limpinho para cobrir aquela ferida. Ele começa a tratar daquele homem, ele assenta-o e começa a cuidar dele. Mas ele vê que ele tem que ir embora e ele não pode deixar aquele homem ali do jeito que está. Então o que ele faz? Ele pega aquele homem, depois de ter cuidado das suas feridas, limpado o seu sangue, ele põe sobre o seu animal e o leva para o hotel. Lá no hotel ele fala assim com o hoteleiro: eu quero que você hospede esse homem aqui. Está aqui todo o dinheiro que eu tenho. Eu vou pagar tantos dias para ele ficar aqui. Se o senhor não puder liberá-lo, se ele não tiver curado, em condições de sair desse lugar, andando com os próprios pés, era isso que ele queria dizer, não o libere, mantenha ele aqui. Se o dinheiro não deu, quando eu passar por aqui de volta, eu retorno, eu te pago novamente o que ficou de dívida. Os discípulos ficaram assim: o meu pastor passou de longe, os irmãos do louvor passaram de longe, mas aquele samaritano que nos odeia, carregou o homem, curou suas feridas, colocou sobre o seu cavalo, levou-o para o hotel, pagou a despesa do hotel. E se estivesse devendo mais, ele voltaria e pagaria novamente tudo que ficou para trás. Aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem foi o próximo desse homem ferido? Quem foi o próximo dele? Aí eles começaram a pensar: não foi o sacerdote e não foi o levita, mas foi o samaritano. Aí Jesus falou assim: olha, vocês devem também fazer a mesma coisa. Amem uns aos outros, como eu amo vocês. Aqui, nesta parábola, Jesus começa a mexer numa ferida de quase 600 anos. Preste bastante atenção. Uma ferida que estava ali, alojada de geração a geração, quase 600 anos. Aí quando Jesus mandou os discípulos, os 12 discípulos pregarem, sabe qual a ordem que ele deu? Está registrado aí, olha. Mateus 10:5. A parábola do bom samaritano é Lucas 10, 25 a 37, depois para quem quiser anotar. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12, lhes ordenou. Preste atenção agora. Jesus deu uma ordem que não deveria deixar de ser cumprida. Vamos ver qual ordem que ele deu?
não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritano. Ora, por que ele deu essa ordem? Não entre em cidade de samaritano. Se ele acaba de contar uma parábola do bom samaritano, por que ele proibiu os discípulos entrar em Samaria ou em qualquer província samaritana? Porque eles não estavam preparados para curar. Está dando para você entender? Quando nós tentamos curar alguém que não estamos ainda curado, nós só vamos aumentar mais o problema. Então Jesus falou: vocês não entram, a ordem que eu dou a vocês, não entrem em cidades samaritanas. Sabe por quê? É como se ele tivesse assim: olha, o problema do samaritano eu vou resolver pessoalmente. Amém? Tem problema que Jesus ele vem pessoalmente para resolver. Ele vai resolver o seu problema pessoalmente. Ele vai vir ele mesmo para resolver aquele problema na sua vida que está ali, talvez há dezenas de anos, incomodando você, incomodando a sua casa, incomodando a sua família, incomodando o seu casamento, incomodando os seus filhos, incomodando os seus descendentes. Ele virá pessoalmente para resolver. Não entre em cidade de samaritanos. Jesus com seus discípulos iam para Jerusalém. Eu estou mostrando para você aqui o quão profundo eram as raízes de rancor, de ressentimento e de ódio que havia no coração de ambos os povos. Jesus estava passando com seus discípulos, indo para Jerusalém, e eles deveriam passar, estava no caminho deles uma aldeia de samaritanos. Aí Jesus mandou os discípulos na frente, João e Tiago e João, vê se tem vaga naquela pensão ali para nós, passamos a noite. Aí eles foram lá na pensão, na pousada. Olha, nós estamos aqui em 12, tem quarto vago para nós aqui? Nós estamos indo para Jerusalém. Aí tinha vaga, mas como eles eram judeus, não, está tudo lotado. Está tudo ocupado. Aí os discípulos viram, João e Tiago, viram que tinha vaga, mas para eles não tinham. Aí ele sai para encontrar com Jesus e fala assim: Senhor, eles estão falando que não tem vaga, mas olha, ele poderia até explicar para Jesus assim: olha, eu vi que tinha lá quartos desocupados, eles não quiseram dar vaga para nós. Aí ele pediu autorização, que está registrado em Lucas 9, 54, 55 e 56. Olha a autorização que eles pediram para Jesus, presta atenção agora. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. A Thalita estava conversando comigo esses dias e falou: pai, eu vi uma postagem e eu achei até engraçado ou interessante essa postagem. A pessoa postou assim: tem dia que nós estamos igual Jó, orando pelos nossos inimigos, mas tem dia que nós estamos igual Davi, querendo dar uma pedrada na cabeça do gigante. Não é assim?
As nossas emoções são como um tobogã, sobe e desce, mas aquela subida e a descida, se lá no final ela subisse, seria muito bom. Esse sobe e desce, mas no final vai para cima. Não, ele sobe e desce, mas no final ele acaba descendo mais. E às vezes bate lá no parapeito, ou na cerca de proteção. Quantas vezes eu vi isto nessas festas que tinha, era chamada Festa das Nações. A gente ia para lá, não tinha dinheiro para fazer nada, ficava só olhando lá, as pessoas comiam as coisas, e a gente não tinha nada, ia só para olhar as pessoas brincar. Aí a pessoa pegava aquele saco de linhagem, pegava lá com a pessoa, punha no chão lá em cima, e vinha descendo, pegava o embalo, e chegava a bater lá na parede de proteção. Esse é o tobogã. Às vezes a nossa vida emocional está igualzinho um tobogã, só para quando bate. Mas Deus está aqui. Deus está aqui, o médico dos médicos está aqui. O médico dos médicos está aqui. Deu para você entender o rancor, o ressentimento que os judeus tinham? Só porque falou, não tem vaga na pensão. Ó Senhor, o Senhor permite que a gente peça fogo do céu? Queimar essa gente, é isso? Só porque agora nós vamos ter que marchar a pé até Jerusalém, e a escuridão vai pegar a gente no caminho. Quer que peça fogo do céu? Jesus falou assim, vocês não sabem de qual espírito sois. Deus não nos chamou para amaldiçoar, mas nos chamou para abençoar. Preste bem atenção nisto. Tanto a bênção quanto a maldição primeiro tem que passar por você. Quando você amaldiçoa alguém, primeiro a maldição passa em você. Quando você abençoa alguém, a bênção primeiro passa em você. Está dando para você entender? Glória a Deus. Então, os judeus e samaritanos tinham essa animosidade há muitos séculos, quase 6 séculos de animosidade. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa agora. Olha a diferença que Jesus disse, Atos capítulo 1, versículo 8. Antes de voltar para o céu, olha o que Jesus ordenou aos discípulos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aí ele fala a primeira cidade, Jerusalém. Aí ele fala a segunda cidade, toda a Judéia. E ele fala a terceira cidade. Qual é a terceira cidade que ele está falando aí? Por que mudou? A primeira ordem não era para não passar, não entrar, porque aqui já aconteceu um milagre. E é esse milagre que eu quero que você veja hoje. Jesus estava passando com seus discípulos perto de Samaria, e numa cidade chamada Issacar. Aí Jesus ordenou aos discípulos que fossem à cidade comprar alimentos. Aí Jesus ficou lá tinha Aí ela olha para ele e fala, olha, por que você está me pedindo água, sendo você judeu e eu samaritana? Você não sabe que os samaritanos e judeus não se dão? Aí ele fala, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe daria, e você lhe pediria, preste atenção nisso agora, e você lhe pediria água viva, e ele te daria. Está dando para você entender?
Se você soubesse quem é que te pede água, você lhe daria. Jesus está falando dele. Se você soubesse quem está te pedindo água, você lhe daria, sem questionar. E você lhe pediria. A entrega não seria automática, a entrega não seria mecânica, a entrega não seria natural, mas tinha que haver um pedido da parte dela. Você lhe pediria e eu te daria água viva. Falou, mas como o senhor vai tirar água viva se o senhor não tem corda? Ele falou, mulher, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou fazer uma comparação entre a água que eu vou te dar, se você me pedir, e a água que você vem buscar todo dia. Essa água que você vem buscar todo dia aqui, essa água líquida, você depende dela todo dia. Você tem que bebê-la frequentemente. Mas a água que eu vou te dar vai fazer jorrar dentro de você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Jesus faz um contraste entre a água da vida e a água líquida. Essa água líquida você vai depender dela todo dia, mas a água que eu vou te dar vai fazer você virar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ele está falando de quem? Ele está falando do Espírito Santo. Aí aquela mulher começa então a pensar, que água é esta? Que água é esta que eu não vou precisar beber mais? Senhor, então me dá dessa água para que eu não precise vir aqui mais tirar água do poço. Mas Jesus não estava falando daquela água do poço de Jacó. Se você beber dessa água, você vai continuar tendo sede. Aí ela vira para ele, você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez o poço? Aí ela começa a conversar, aí Jesus toca na ferida dela. Vai, chama o teu marido. Vai, chama o teu marido. Ó Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, muito bem, você falou a verdade. Pois 5 você já teve. 5 casamentos você já fez e divorciou. E agora o homem que você está vivendo não é seu. Aí vem a razão, o motivo, a circunstância, por que ela foi buscar água ao meio-dia, para não ser perseguida, talvez até apedrejada, porque era uma mulher que vivia em divórcio e de adultérios. Eu posso imaginar quantos casamentos ela destruiu. Jesus mexe na ferida dela, e quando Jesus mexe na ferida dela, ela tenta sair fora, fala assim, Senhor, onde que nós devemos adorar? Porque os judeus falam que é Jerusalém, mas nossos pais adoraram nesse monte, no Monte Gerizim, porque é aqui que nós achamos que Abraão veio para sacrificar Isaque. Aí Jesus falou, mulher, vai haver dias, e a hora vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas o Pai vai ser adorado por todas as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. A questão não é o lugar, a questão é como. Ela tentou sair fora, mas Jesus volta ao assunto. Para tratar dessa mulher, ele volta ao assunto.
E ela tem uma reação. Ela tem uma reação. Ela reage. Mas a água viva que eu vou te dar, ela vai se tornar em você uma fonte que jorra para a vida eterna. E ela então conta o seu segredo. E Jesus entra no coração e na mente dela pela sua palavra. Ela tenta mudar de assunto. Então, naquela hora que ela descobre que Jesus conheceu todo o seu coração e o seu pensamento, ela se rende a Jesus Cristo. Está aí no versículo 25 e 26 do capítulo 4 de João. Ela se rende. Naquela hora ali, vamos ler. A mulher disse, preste bem atenção, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo isso aí, onde deve ser adorado, como deve ser adorado. Jesus disse-lhe: eu o sou. Eu é que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que tem me dito tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Então, preste bem atenção agora. Quando Jesus revela todo o seu interior e fala a respeito de adorar a Deus em espírito e em verdade, ela fala: nós estamos ouvindo falar que o Cristo vai vir, e quando ele vier vai nos ensinar essas coisas. Eu sou ele, eu sou, e ele que fala contigo. Ela creu. Quando ela creu, o Espírito Santo entrou no coração dela. Preste bem atenção nisso agora. E o que ela faz? Ela larga o cântaro. Qual a finalidade dela por ter chegado ali? Ela foi buscar água ao meio-dia, porque ela não queria ser xingada, axingalhada, humilhada pela vida sem regras que ela levava. Mas agora ela vê o Senhor Jesus ao seu lado e ela crê em Jesus, e quando ela crê, ela larga o seu cântaro e vê que aquilo não tem mais importância na vida dela, porque o que ela está sentindo agora, ela vai enfrentar cara a cara os homens da cidade. Ela vai, larga tudo e volta, vai lá para a cidade ao meio-dia e fala: gente, todo mundo olhou espantado assim e falou: essa mulher vivia escondida da gente, agora deu as caras. Por que ela deu as caras? Eu quero que você preste atenção nisso. Jesus poderia pegar um homem famoso de Samaria para poder tirar esse mal que já estava lastrando há quase 600 anos. Ele poderia pegar um religioso eloquente da cidade. Ele poderia pegar um homem rico, um homem famoso, para falar com os samaritanos. Mas não, ele pega uma mulher que vivia às escondidas, uma mulher que tinha segredos na sua vida que não podiam ser falados.
mulher que era humilhada, mulher que tinha sede constante por causa do vazio existencial de dentro dela, e ela tinha que sempre trocar de marido para ver se aquele vazio preenchia o seu coração. Se o marido pudesse preencher o vazio do seu coração, e quantas pessoas estão assim, atrás de moças, atrás de namorados, para ver se preenche o vazio que está em você. Quantas pessoas, se eu me casar com um fulano de tal, eu serei a mulher mais feliz do mundo. Se fosse assim, artistas não se separavam, reis e rainhas não se separavam, porque nada, nem casamento, nem carro, nem mansões, pode preencher o vazio existencial na vida de uma pessoa. Mas quando a água viva entra em nós, que é a presença do Espírito Santo, então tudo fica efêmero diante da grandiosidade daquilo que estamos sentindo. Aleluia! Vem ver um homem que falou toda a minha vida. Por que ela não teve medo de encarar aquelas pessoas? Porque agora tinha água viva dentro dela. Os segredos dela já não existem mais, porque o Espírito Santo trouxe à tona para quê? Para curar. As feridas foram expostas para serem tratadas. Às vezes Deus expõe as nossas feridas para que elas sejam tratadas, sejam curadas. Não vira uma metástase, um câncer que toma tudo. Antes que vire uma metástase, ele entra com a cura, para que você possa reviver e enfrentar de cabeça erguida as pessoas que criticaram você, as pessoas que fizeram você de tapete, as pessoas que humilharam você, as pessoas que disseram para você que você nunca seria ninguém na vida. Mas agora o Espírito Santo cuidou da ferida, ele encheu a sua vida, e agora ela vai e encara aqueles homens e fala: gente, vem ver um homem que contou os meus segredos. Vem ver um homem que contou os meus segredos. A mulher samaritana torna-se uma ganhadora de almas, curada para curar. Ela foi curada para curar. No capítulo 4, 28 ao 30, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Por que eles acompanharam ela se ela era uma mulher desacreditada? Porque agora tinha águas vivas correndo em seu ventre. Eu quero que você veja a diferença. Antes ela vivia escondida, antes ela vivia na toca e só saía ao meio-dia para não ser criticada, perseguida, maltratada. Ela vivia escondida nas suas cavernas interiores, lutando contra os seus próprios demônios. Mas agora o seu ventre não tem mais demônios, o seu ventre não tem mais adultério, o seu ventre não tem mais culpa, porque agora o seu ventre borbulha como um furacão ou como um vulcão. Está borbulhando lavas quentíssimas, agora dentro dela borbulha águas vivas do Espírito Santo, que começa a jorrar do seu interior.
E quando ela fala, é como uma bomba atômica em cima das pessoas que perseguiram ela a vida inteira. Vem ver o homem que falou todo o meu segredo. E ao invés dele falar, você, ninguém acredita em você. Você é destruidora de casamento. Alguém falou isso? Não. Eles saíram e acompanhou essa mulher. Sabe por quê? Porque agora a voz dela era uma voz de bomba atômica, mais poderosa do que atômica, mais poderosa do que um míssil nuclear. Porque ao falar, era o poder do Espírito Santo que estava falando através de sua boca. E esses homens largam tudo também da cidade para acompanhar essa mulher. Aleluia! Vamos ver os frutos 39 a 42 do capítulo 4. Já estamos indo para os finalmente. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra de quem? Da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter ele, os samaritanos nos rogaram. Os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou 2 dias ali. Ninguém queria judeu perto, mas agora eles estão pedindo, fica conosco, Jesus. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. No versículo 42, os samaritanos diziam à mulher, já não é pelo que disseste, mas que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Deu para você entender? Uma mulher que tinha um perfil, uma fama de adúltera, mentirosa, destruidora. Agora, as palavras dela é mais poderosa do que bomba atômica, mais poderosa do que míssil nuclear. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho, com a minha filha, com meu marido, ele não crê, ele não acredita. Eu quero dizer para você, hoje esta água da vida está disponível aqui nesta tarde, e quando você abrir a sua boca em casa, ela sairá da sua boca mais poderosa do que míssil nuclear, e vai quebrar corações, vai desmontar enigmas, vai fazer uma obra poderosa na sua casa, na sua família. Mãe, a senhora está diferente, mãe. Está diferente porque agora tem água viva jorrando de dentro de você. Mãe, a senhora está calma. Era para a senhora estar explodindo. Você não está explodindo porque tem água viva jorrando dentro de você. Mãe, a senhora não está xingando mais. Não está xingando mais porque tem águas vivas saindo de dentro de você, jorrando de dentro de você. Mãe, a senhora não está brigando mais com o pai. Não está brigando mais, porque dentro de você está jorrando água viva. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Ela foi curada para curar. Agora essa cura precisa ser mantida. Preste atenção nisso agora que já estou indo para os finalmente. Essa cura precisa ser mantida. A pastora falou hoje à tarde, mas eu quero também acrescentar como manter-se curado. Como manter-se curado produzindo frutos. Porque curadas para curar e curados para curar. Primeira coisa, andar em espírito, Gálatas 5,16. Segundo, viver no espírito, Gálatas 5,25. Andar em espírito, viver no espírito.
E Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 9, por gentileza. Preste atenção agora. Não estejais inquietos por coisa alguma. O bombardeio da mídia, bombardeando sua casa, bombardeando seu lar, para fazer o quê? Trazer inquietação, falta de sossego. Então, não fique inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, tudo que é justo, verdadeiro, agradável, santo, ocupe a vossa cabeça. Agora, para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Na prática, desligue a TV. Desligue a TV da sua casa. A pastora de tarde falou assim: olha, tome uma decisão. E eu vou um pouquinho mais além. A decisão que você precisa tomar: desligue a sua TV. Tem mais de um ano que eu não vejo televisão. Sabe por quê? É uma quantidade de lixo e de sujeira, de mentiras, que inunda a sua casa de lixo. Teve um pastor que contou um fato que ocorreu no Rio de Janeiro. Lá houve uma greve dos garis, os coletores de lixo. Então tinha pessoa dentro de casa, de apartamento: o que eu vou fazer com esse lixo? Não posso colocar na rua porque não tem ninguém para carregar. Então ele teve uma ideia. Ele falou: vou embalar esse lixo e pôr em caixas e embrulhar com papel de presente. Pegou aquele lixo do banheiro. Aí alguém fala assim: cara, lixo do banheiro, lixo da cozinha, lixo do lixo. E foi enchendo caixas. E depois foi lacrando essas caixas e embrulhando o papel de presente. Aí deu umas 15 caixas, pôs tudo dentro do carro, foi para uma praça, abriu a porta do carro e saiu e ficou filmando de longe. Aí chegava um, olhava, carro aberto com caixa de presente, olhava para o lado, não via ninguém, pegava uma, duas caixas que podia levar e saía correndo. Vinha outro, pegava mais duas caixas, levava e saía correndo. Em poucos minutos, o carro dele ficou vazio. Ele pegou e foi para casa. Moral da história: quando as pessoas chegaram em casa, que abriram as suas caixas, estava cheio de lixo. É isso que acontece quando você mantém a sua TV na sua casa ligada. Você acha bonito, mas o lixo está entrando ali. É um casamento mentiroso numa novela. É o marido ensinando a trair. É a esposa ensinando a enganar. É um roubando o dinheiro do outro. É um enganando o outro. É um traindo o outro. Está lá na novela. Eu não perco a minha novela. Deixo o arroz queimar, mas não perco a minha novela. É filmes pesados, filmes pornográficos, filme de sexo, filme de tanta sujeira que está entrando na sua casa, é embrulhado em papel de presente. Você não está percebendo? Quando você percebe, a sua casa está toda destruída, seus filhos estão rebeldes, seu marido te traindo, porque você deixou o lixo entrar em casa em papel de presente.
Desligue a sua TV, porque faça uma pesquisa se o que está sendo dito na TV é verdade, e você vai descobrir que 99,9% de que falam na TV, todas elas, todos os canais, são mentiras. Mentiras! E você vai absorvendo isso. Então a terceira coisa, desligue a sua TV e pense nas coisas do alto. Eu tenho um amigo que é dentista. De vez em quando ele me socorre quando um dente resolve descansar. Quando um dente resolve descansar, o dente se rebela com a sua dentição. Ele se rebela, eu não vou trabalhar, e faz greve. Aí ele pula. Ele pode ser um centroavante, mas ele pode ser também um zagueiro. O zagueiro a gente deixa para lá, mas centroavante abre uma garagem. E como essas máscaras têm nos ajudado. Quando eu cheguei, das vezes que eu fui no dentista, a televisão na entrada, na sala de espera, ficava ligada na Globo, dia inteiro, até ele fechar o consultório. Às vezes eu chegava lá de manhã, estava passando aquele programa de Fátima, depois vinha aquela outra mulher, ou antes dela, e aí emendava novela e filme, era o dia inteiro isso aí. Aí ele descobre que tudo que passa na TV é mentira. E quando eu vou lá, eu prego para ele, eu falo para ele. Aí hoje, qualquer pessoa que chegar lá, a TV está desligada. E tem uma música, um hino de fundo, o tempo todo que você está lá. Aí nem desliga, fica ligado direto, repetindo aquela música orquestrada, um hino de fundo na sala de espera. Ele desligou a TV. Ele sabia que estava fazendo mal para ele. E é uma pessoa inteligente, uma pessoa formada, é um dentista. Ele desligou a TV dele. E ele desligou a TV de casa também. Então, o que de prático nós podemos fazer? Desligue a sua TV. Só você pode fazer isso. Tinha um pastor que estava vendo um filme. Ele queria ver até o final do filme. Aí a criancinha dele, o bebezinho, começou a gritar, chorar, chorar, e gritar, e chorar. Aí a mãe leva para um lado, leva para outro, passa para o pai está lá passeando, tentando acalentar a criança, mas o filme está lá correndo. Aí houve uma voz assim, falando para ele na mente dele: desligue a TV. Ele falou: não, isso é coisa da minha mente, isso é coisa da minha cabeça. Aí a segunda vez: desligue a TV, desligue a TV. Não, isso é coisa da minha cabeça, da minha cabeça. Terceira vez: desligue a TV. Ele não desligou. Foi ver o filme até o final. Quando ele percebeu, o filhinho dele, o bebezinho dele estava possuído pelo demônio que entrou pelo filme que ele estava assistindo. Está dando para você entender? Quando ele viu isto, ele ficou arrepiado. Ele pegou, fez uma oração, ungiu os seus filhos, ungiu a sua mulher, ungiu, falou: demônio, em nome de Jesus, meu Deus, eu me arrependo de ter assistido essa porcaria, eu me arrependo, Senhor, liberta o meu filho. Aí ele começou a expulsar demônio, começou a cair panela na cozinha, ele expulsa o demônio. Aí ele pega, depois que a família estava ungida e liberta, ele vai lá, pega a TV, leva para o quintal, pega uma marreta e começa a quebrar a televisão dele. Porque o Espírito Santo avisou ele, e ele não ouviu a voz do Espírito Santo. E quando nós não ouvimos a voz do Espírito Santo, o diabo, ele chega. Porque ali está um desobediente, ali está um rebelde. Desligue a TV. Pare de ver mentiras.
Para de aprender a adulterar. Para de aprender a mentir para os seus pais pela televisão. Para de ver o submundo da internet. Às vezes você entra na sala, seu filho está lá sozinho com o celular na mão. E quando ele escuta o pé do seu sapato, o barulho do seu sapato, ele já logo ou desliga, ou ele passa o dedo na tela para tirar daquilo que ele está vendo. Ele está escondendo coisas de você. E você não pode fazer vista grossa, porque você está dando um exemplo para ele quando você está vendo aqueles filmes destrutivos para a sua vida. Desliga a TV. Terceiro, quarto, ter um coração cheio de amor pelo Senhor. E eu quero já, indo para os finalmente encerrar. Preste atenção nisso que eu vou ler agora. Vou ler para você. Isso aqui é de um homem que passou 14 anos numa célula na Romênia, preso por causa de Jesus e por causa da palavra de Deus. Ele ficou 14 anos preso numa prisão subterrânea, sem luz, sem água, sem comida. Eu vou ler aqui para você o que ele disse. Olha o que ele disse aqui, não vou ler tudo, só vou dar uma introduçãozinha aqui. Passei um total de 14 anos na prisão. Durante esse tempo, não vi a Bíblia ou qualquer outro livro evangélico. Cheguei ao ponto de esquecer-me de escrever. E por causa de grande fome, entorpecentes que me aplicavam e tortura, esqueci-me também das Escrituras. Até as torturas e as entorpecentes que aplicavam nele para ele entregar os seus irmãos e negar Jesus Cristo, ele falou que isso fez ele esquecer a Bíblia. Mas no dia que havia completado 14 anos de encarceramento, lembrei-me do verso: Jacó trabalhou por Raquel 14 anos, e isto lhe pareceu pouco tempo, porque ele a amava. Preste bem atenção nisso agora. Olha aqui o que aconteceu com ele. Por anos a fio, tínhamos de nos assentar durante 17 horas, escutando: o comunismo é bom, o comunismo é bom, o comunismo é bom, o comunismo é bom, cristianismo é uma estupidez, cristianismo é uma estupidez, cristianismo é uma estupidez, desista, 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 desista. 17 horas por dia ele tinha que ouvir isto, e com fome, com sede e ainda com entorpecente aplicadas em seu corpo. 17 horas por dia ele ouvia isso. Lavagem cerebral. Aí você pergunta: como que alguém aguentou 14 anos sem negar e sem entregar os seus companheiros? Suportou isso? Aí ele fala assim: olha, só tem uma coisa que me fez suportar. Preste atenção nisso agora. Durante 17 horas diariamente por dia, semanas a fio e meses a fio, apenas um método de resistência a ela é a lavagem do coração. Coração limpo. Se o coração estiver purificado pelo amor de Jesus Cristo, e se o ama, pode-se resistir a toda e qualquer tortura. Que não faria uma noiva por seu noivo? Que não faria uma mãe por seu filho? Se você ama Jesus Cristo como Maria o amava, ela que o teve como criança em seus braços, e se você, leitor, ama Jesus como uma noiva ao seu noivo, pode resistir a tais tormentos. Então o que é que fez Richard resistir às torturas e às entorpecentes?
e não negar Jesus e nem entregar os seus companheiros. Amor. Amor por Jesus. Mas não é esse amor que eles falam aí não. É amor ágape, amor espiritual. Não é eros, nem filos, nem storge. Eros é carnal, storge é familiar. Agora eros é carnal, material, físico. Agora ágape é amor sacrificial, ama sem ser amado. A Bíblia diz assim: com amor eterno te amei e por isso te atraí. Então, somente você que ama Jesus, você vai ter a iniciativa de desligar aquilo que está separando você de Jesus e manter você curada. E eu já encerro. Jesus traiu Pedro. Pedro traiu Jesus. E quando Jesus foi morto, todos eles fugiram. Vou pescar. Aí Jesus falou: não, eu tenho que ir. Depois da ressurreição, Jesus foi atrás de Pedro, porque ele não quer perder nenhum dos seus. Como a pastora disse aqui, eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. A minha identidade é como filho de Deus. A sua identidade é como filho de Deus. Jesus vai atrás de Pedro. E quando ele encontra Pedro, Pedro vê Jesus e ele esconde. Ele pula no mar, ele se esconde. Aí ele se veste e vai para a praia onde está Jesus. Aí lá no João 21:15. João 21:15. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, amas-me? Amas-me? Olha lá. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aí apontou para o barco, para as redes. Está dando para você entender? Amas-me mais do que eles? Você ama Jesus mais do que a sua credencial de pastor? Você ama Jesus mais do que o seu carro? Você ama Jesus mais do que a sua casa? Você ama Jesus mais do que tudo? Jesus é o primeiro amor da sua vida? Pedro, você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que o barco? Você me ama mais do que as redes, onde você tira o seu sustento? Você me ama mais do que estes? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Cordeiros é ovelhinhas, filhote de ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu. Sabe por que ele entristeceu? Ele lembrou da traição, que foi 3 vezes. E antes que a terceira traição chegasse, o galo iria cantar. E quando ele escuta cantar, ele lembra do que Jesus falou: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí ele ficou triste quando perguntou pela terceira vez, porque mexeu aonde? Na ferida. Se você não deixar Jesus mexer na ferida hoje, ela vai ter que ser mexida qualquer outro dia. Então melhor que seja hoje, que você vai sair daqui hoje inundado pela água viva. Aleluia. Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe pela terceira vez: apacenta-me, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros, curados para curar. Amém. Deus te abençoe.
O amor, a palavra fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. E esse lugar vai se tornar agora, o seu corpo, o seu ventre, vai se tornar uma fonte de águas vivas. Fiquemos em pé, por favor. Fique em pé, por gentileza. Fique em pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Você precisa crer que Ele vai te dar água viva. Você que está aqui com a sua vida bem atrapalhada, falou: pastor, a vida que o senhor contou dessa mulher é o retrato da minha vida. Eu estou sofrendo muito humilhação, perseguição, porque eu tenho feito coisas que têm desagradado a Deus e isso está me ferindo muito. Então eu quero, feche os seus olhos, por favor. Eu não vou chamar aqui na frente, mas você vai tomar a sua decisão. E agora, Senhor, eu entrego, eu creio que o Senhor é o Cristo, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e eu te peço, me dê dessa água viva. Aleluia. Você está agora à beira da fonte, e Jesus tem água viva para te dar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Entregue a sua vida agora. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Senhor, eu entrego a minha vida agora nas tuas mãos, porque eu quero ser curada hoje. O Senhor tocou na minha ferida para poder curá-la. O Senhor expôs a minha ferida para que ela seja tratada aqui hoje. Senhor, eu coloco o teu remédio. Coloca o teu remédio agora na minha ferida. E sara-me. Sara-me, cura-me, cura-me, perdoa-me. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui à beira da fonte. Jesus é a fonte. Ele está falando do Espírito Santo. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu rio vai jorrar uma fonte de águas vivas, uma fonte que jorra para a vida eterna. Você nunca mais vai ter fome, você nunca mais vai ter sede, você não vai colocar mais a sua vida na dependência de uma droga, de um remédio. A sua vida não será mais dependente de coisas que estragam a sua vida, que estragam a sua saúde, porque a sua vida vai se encher de águas vivas. Aleluia, as comportas dos céus estão se abrindo sobre esse lugar agora. Oh, aleluia.